Olá pessoas, esses dias eu tava lendo de novo a melhor fase do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Superior, e calhou eu tava tendo uma conversa com o Nendaro, vulgo o cara com quem eu tinha um canal antigamente, e a gente tava conversando e tal, e ele ficou com uma dúvida que surgiu por conta de uns vídeos que ele assistiu de uns canais de péssima qualidade sobre super-heróis no YouTube. A dúvida que ele teve era se o Homem-Aranha, Peter Parker, teria uma vida melhor se ele não tivesse sido picado pela aranha. Eu parei, pensei e falei pra ele: calma, cara, eu vou pensar nisso, e já te dou a resposta. E conforme o tempo passando, eu reli todo o Homem-Aranha que eu tenho aqui, né? Vocês sabem que é Homem-Aranha Superior, Espetacular Homem-Aranha V1 e Espetacular Homem-Aranha V2, que eu já comentei aqui no canal, no vídeo de primeiras impressões, tá aí em cima. E eu acho que é uma discussão muito interessante. E eu acho que sim, que o Peter Parker teria uma vida melhor se ele não tivesse sido Homem-Aranha. Mas vamos por partes, né? Vamos do início. Bom, quando nós conhecemos o Peter Parker, ele estava no ensino médio e ele era um cara muito inteligente e que gostava de tirar fotos quando ele foi picado pela aranha. Se tornou Homem-Aranha, teve toda a treta do Tio Ben e tal, e você já sabe a história do Homem-Aranha, né? Porém, vamos começar a traçar, a ver mais acontecimentos da vida dele como Homem-Aranha, para depois ver o que poderia ter acontecido sem ele ser picado. Pois bem, ele vendo a popularidade do Homem-Aranha crescendo justamente nas matérias do Clarim, achou que seria uma boa ideia começar a tirar fotos de si mesmo e vender pro Clarim para conseguir um dinheirinho a mais, né? Isso posteriormente ele ter já feito uma graninha com as lutas fantasiadas e tal, e toda aquela história, apresentações e tudo mais. Ele termina o ensino médio, tudo bem, e começa a trabalhar como freelancer no Clarim Diário, vendendo as fotos e tal. Ele tem uma paixão pela Mary Jane, melhor, antes da Mary Jane, ele tem a paixão pela Gwen Stacy, só que aí o pai dela morre por conta das ações dele, ela morre por conta das ações dele, e aí ele tem um relacionamento com a Mary Jane, só que sempre tem aquele negócio, né, dele se ele pode ficar ou não com a Mary Jane, porque provavelmente toda pessoa que ele se relaciona vai ter um risco de ser usada de refém pelos vilões do Homem-Aranha. Além disso, temos a Tia May, que já até chegou a morrer em algumas histórias, mas grande parte das histórias ela só é feita de refém mesmo. Além disso, temos vários outros personagens que mostram justamente isso. E um detalhe que eu gostaria de dar é justamente do Homem-Aranha Superior, que é uma fase em que o Octopus troca de corpo com o Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha, na verdade, é o Dr. Octopus. É a mente do Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha. E repara que uma das primeiras coisas que ele faz é conseguir o doutorado pro Peter, terminar a faculdade. E aí que você se liga que o Homem-Aranha nunca fez a faculdade. E depois ele funda uma empresa e faz o Peter se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo, pouco atrás do Tony Stark. Até porque mais ou menos essa fase o Tony Stark começou a decair a empresa e tal, mas detalhes. Além disso, ele conseguiu um relacionamento estável com uma pessoa, conseguiu um protocolo de segurança funcionar na cidade, apesar dele ser praticamente um fascista. E cara, quando a fase do Homem-Aranha Superior termina, o Octopus deixou praticamente toda a vida do Peter Parker nos eixos. E aí que tá a palavra-chave, melhor, o termo-chave, né? A chave central do porquê essa afirmação é certa, de que o Peter Parker seria melhor sem o Homem-Aranha, que é tempo e dedicação. O Peter Parker é uma pessoa muito dedicada. Isso é fato, né? Provavelmente se ele fosse da DC, ele seria uma Lanterna Verde, tamanho da sua força de vontade. Porém, isso vai tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem porque quando ele se dedica como Homem-Aranha, ele realmente se dedica, ele realmente vai atrás dos criminosos, ele realmente caça eles até parar, ele realmente desvenda os casos e tudo mais. Porém, ele se dedica tanto ao Homem-Aranha que não sobra tempo pro Peter. O Homem-Aranha toma tanto tempo que ele nunca poderia fazer uma faculdade se não fosse pelo Superior Homem-Aranha. Porque se você já fez uma faculdade, você sabe como é trabalhoso, quanto trabalho, quanto você tem que estudar para completar isso. Mas
uma outra história que me deu uma ideia do que comentar com vocês é a seguinte. É da empresa rival, Detective Comics Renascimento. Bom, vou dar um pequeno spoiler aqui de uma coisa que acontece na Detective Comics, mas nada grande demais. O Dick, Jason, Tim. Nós temos já concebido que o terceiro Robin, o Robin Vermelho, é o Robin mais inteligente. Dick é o mais ágil, o Todd é o mais Todd, e o Damian é o mais, digamos, impulsivo / habilidoso, né? Porque ele foi treinado desde criança e o potencial dele é enorme. Mas o Tim sempre foi o mais inteligente. E o arco dele na Detective Comics é justamente sobre ele, o dilema dele. O dilema dele é o seguinte: ele gosta de atuar como vigilante, né? Ele gosta de ser da Bat-Família e tal. Porém, ele acredita que o potencial dele é muito maior, que ele possa fazer mais coisa sem ser um vigilante. Então ele faz um teste para a melhor universidade do país e ele passa. Porém, antes dele conseguir entrar para a universidade, ele morre. E aí tem uma cena chocante do Batman com spoiler, que é quando o spoiler entrega pro Batman a carta de admissão do Tim. E aí eles se abraçam e o Bruce fica com a consciência pesada, com razão, né? Bom, e é isso. Isso é um paralelo que eu posso fazer muito bem com o Peter Parker, porque vamos voltar à história do Peter Parker e pensar como seria se ele não tivesse sido picado, ok? Pois bem, provavelmente ele também teria concluído o ensino médio e teria se dedicado e entrado facilmente numa das melhores universidades dos Estados Unidos, ou quiçá do mundo. E justamente... Aí podemos fazer um paralelo se o que aconteceu com o Tio Ben teria acontecido se ele não tivesse sido picado e tal. Mas vamos dizer que o Tio Ben é uma das pessoas boas demais para esse mundo. Então, uma hora ou outra ele ia morrer por causa do seu altruísmo e pelo tipo de pessoa que o Tio Ben é. Ok, então vamos dizer que o Peter Parker nessa situação está sem o Tio Ben, com a Tia May e na faculdade. Certamente ele não trabalharia no calendário, ele continuaria com seu projeto de... continuaria tirando fotos como hobby, imagino eu. Como hobby, imagino eu. Porém, ele não realmente iria fazer freelance, nem coisa do tipo. Mas aí ele ia se dedicar à faculdade, provavelmente a fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. Até porque, no período como Homem-Aranha Superior, e depois disso, ele gerencia muito bem as empresas dele. Tá certo que a maior parte do que acontece na empresa dele é coisa que ele passa para as outras pessoas. Porém, ele realmente faz muitas coisas boas. Mesmo o lançador de teia, fazer o lançador de teia com 15 anos já é uma ótima prova das habilidades dele, do intelecto dele. Ok, então temos Peter Parker numa faculdade de, sei lá, mecatrônica ou de ciência da computação, alguma coisa desse gênero. E com esse gosto no fundo da mente de que ele tem que fazer mais. Porque pessoas como o Tio Ben são boas demais para esse mundo. E, cara, eu acredito que o Peter Parker sempre teve esse ímpeto de melhorar o mundo, de fazer o mundo um lugar melhor para se viver. Então, eu acho que como Homem-Aranha, ele atua muito bem em Nova York. Porém, pense comigo, se ele estivesse sem Homem-Aranha, ele poderia fazer mais pelo mundo. E não só isso, cara, certamente se ele não tivesse sido Homem-Aranha, ele teria casado com a Gwen Stacy. Porque a Gwen Stacy, nesse cenário do Homem-Aranha estudioso, nós podemos pensar que ele poderia muito bem, enquanto relacionado com a Gwen Stacy, poderia ter uma relação muito boa com, ou pelo menos razoável, com o pai dela, que era policial. E por que não, em algum momento, eles trabalharem juntos, sabe? Ele melhorar o sistema da polícia. E, óbvio, a Gwen Stacy não morreria, porque eu não teria inimigo pro Duende Verde, apesar de que o Duende Verde certamente faria alguns atentados e mataria muita gente. Mas pense comigo, Homem-Aranha, melhor, Peter Parker, né, sem Homem-Aranha, trabalhando junto com a polícia. O intelecto dele sendo usado junto com a polícia. E justamente por causa desse relacionamento dos dois, eu acredito que, o Duende Verde ia ter sido pego muito mais rápido e o Gwen Stacy não morreria. Então, pela Gwen Stacy ter um intelecto como o do Peter Parker, ser tão inteligente quanto os dois serem muito inteligentes e interessados nas mesmas coisas, eles teriam se casado. Nesse encaixe, nessa conexão do Peter com a polícia, eu acho que ele iria se encontrar.
Óbvio que ele poderia no futuro fazer webware e coisas do tipo que ele fez nas indústrias Parker, mas eu acredito que o maior foco dele seria justamente em segurança. Não só isso, mas eu acho que haveria as indústrias Parker sim. Justamente porque, imagina, ele vai fazer um sistema da polícia para localização de criminosos. Ele vai ter que patentear isso. E logo ele vai ter que pensar em formas de produzir isso em grande escala para propagar isso para as outras polícias dos Estados Unidos e do mundo. Então logo ele teria que fazer uma empresa. Porém, como a indústria Parker não fica muito claro pra gente do que elas são capazes, mas podemos entender que elas são mais como uma Apple ou coisas assim, né? Com uma Apple focada em produtos eletrônicos, com vários ramos em várias outras áreas, como a própria saúde, como foi o arco antes da conspiração do clone. Eu acho que é o arco do Zodíaco. Mas então, justamente como é nesse arco do Zodíaco, em que mostra um lado das indústrias Parker interessadas em saúde, mas justamente como temos a Fundação Tio Ben, que é uma fundação para doar recursos e trazer e fazer sociedades carentes serem autossuficientes. Para quem não sabe, o projeto Tio Ben era um projeto dentro das indústrias Parker de levar painéis fotovoltaicos, pequenas usinas hidrelétricas para comunidades na África, para que elas pudessem ter energia elétrica, ter água, ter recursos, sabe? Aumentar a qualidade de vida desse pessoal. Então, eu acredito que nesse cenário do Homem-Aranha não existindo, o Peter Parker teria feito uma empresa de segurança e investimentos humanos. Ou seja, ele iria ajudar o mundo, fazendo dele um lugar seguro e um lugar melhor para se viver. Casado com a Gwen Stacy e... pensando aqui... provavelmente algum momento ele iria trabalhar com o Dr. Octopus, porque, cara, são as mentes mais geniais da Marvel, ao meu ver. Junto com o Reed Richards e o Homem de Ferro, porque não tem como, né? Mas uma hora ou outra, ele iria ver o potencial do Dr. Octopus, e justamente sem essa megalomania que teria em Nova York e tudo mais. Claro que teria megalomania por causa dos outros heróis e tal, mas eu acho que justamente com a atuação do Peter Parker nesse sentido, eu acho que o Dr. Octopus não teria virado um vilão, e eu acho que ele seria mais como o que vimos no jogo do Homem-Aranha de PS4. E teríamos, cara, as duas maiores mentes das histórias do Homem-Aranha juntas, sabe? Então, pense comigo, Gata Negra seria pega fácil, o Electro poderia ter seus poderes controlados, sabe? Quem mais poderia acontecer? Rhino não aconteceria, o Venom não aconteceria, o Carnificina também não aconteceria, porque o Guerras Secretas não ia rolar com o Homem-Aranha, né? Ele nunca teria chegado naquela máquina e pegado o uniforme. Nada impede que outro personagem também teria feito a mesma coisa que ele, mas certamente o Venom não existiria. O Carnificina não existiria, o Agonia, o Riot e todos os outros simbiontes não existiriam por conta disso. Além disso, o Kraven teria se mantido na África. Quem mais tem? Lagarto, Abutre, esse pessoal. Eles são criminosos mesmo, então não tem muito o que fazer. Porém, em algum momento poderia ser que, com eles sendo contidos, o Peter Parker, nesses projetos, poderia fazer um projeto de reabilitação de criminosos e usar o potencial deles para melhorar o mundo. Então, por exemplo, a armadura ai caramba, qual é o nome? Do lagarto e as asas do abutre poderiam ser usados para melhorar o mundo, poderiam ser usados no futuro para, sei lá, fazer meios de transporte, para fazer armaduras de guerra. Isso não seria muito legal, não é mesmo? Mas agora pensando no seguinte, ele estudou com o Connors, o lagarto. Olha, nada impede que o lagarto teria se tornado lagarto, até porque foi mais culpa dele, não teve praticamente nenhuma intervenção do Aranha. Mas justamente com esse protocolo de reabilitação de supervilões, poderia muito bem acontecer do Dr. Connors ter voltado ao normal e trabalhando com o Dr. Octopus e com o Homem-Aranha. Cara, as indústrias Parker seria um império gigantesco e, cara, ajudaria muito o mundo, de verdade. Além disso, podemos pensar se o Homem-Aranha não seria corrompido. Se o Homem-Aranha teria mantido essa integridade dele, né? Essa moral dele sobre o grande poder de responsabilidades, ajudar as pessoas e tudo mais, se ele não tivesse se tornado Homem-Aranha. Eu acho que justamente pelo Ben ter sido uma ótima influência para ele, eu acredito que não. Eu acho que ele não teria tanto essa parte de se sacrificar pelos outros,
mas eu acho que o altruísmo dele ainda existiria esse carinho pelas pessoas. Então, de um lado nós temos o Homem-Aranha, que vive até hoje sem um relacionamento estável, com o trauma de pessoas que morreram pela mão dele, com medo de que todo mundo que ele conhece seja usado como isca, trabalhando como freelancer até hoje. Mais ou menos, né? Porque depois do Parker, elas faliram e blá blá blá. Mas então, não tendo um emprego instável, toda hora se quebrando todo, até porque lembre-se, o Homem-Aranha não tem fator de cura, então ele não se cura rápido, então ele se quebra todo e fica dolorido. Com um cenário em que ele tem um casamento, um trabalho estável, ajuda o mundo, trabalha com as maiores mentes da humanidade, quem garante que ele não trabalha com o Tony Stark? Hipóteses. E... deixa eu ver, mais uma coisa... E super vilões trabalhando pro bem. Eu acho que é um cenário muito interessante, Marvel paga nós. E... eu acho que seria muito interessante. Então, eu acho que por conta desses argumentos, toda essa explicação de quase 20 minutos que eu fiz, podemos concluir sim, o Peter Parker teria uma vida muito melhor se não fosse pelo Homem-Aranha. Bom, eu falei muito aqui, esse vídeo nem teve roteiro, tá? Foi só de coisas que eu fui lembrando e de argumentos que o Nandaro usou comigo e que eu usei com o Nandaro. Mais embasamento de histórias como Homem-Aranha Superior e Detective Comics do Renascimento. E eu acho que é isso, tá? Se você concorda comigo, discorda comigo, comenta aí. Se você quer ver mais esses vídeos sobre hipóteses do que poderia ter acontecido com os personagens se algo não tivesse acontecido, também comenta aí, dá ideia pra gente discutir isso, né? Bom, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!